Uma vez que seja entendido que a mente é a substância da matéria, será compreendida a passagem bíblica, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Em outras palavras, a mente obscurecida pela ignorância da verdade espiritual produz um corpo de pecado, doença, idade e morte. A mente imbuída de verdade espiritual produz um corpo de harmonia. Isso porque não existe mente e corpo. A mente é a substância do corpo e, portanto, a verdade que levamos para a mente torna-se a substância de nosso corpo harmonioso. Por outro lado, levar para a mente sensualidade, luxúria, ódio, ciúme e inveja produz no corpo sua própria imagem e semelhança, porque a mente é a substância do corpo. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais real e profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual ou despertar espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a mente. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a mente? Ô Gilson, nós podemos ter uma aproximação para a resposta desta pergunta simplesmente consultando o dicionário. Então você tem uma pergunta, você procura no dicionário o significado daquilo que você busca. Por exemplo, aqui nesta pergunta, o que é a mente? Se nós formos ao dicionário, nós teremos ali uma definição. Ou nós temos a oportunidade, a possibilidade desta autoinvestigação para a verdadeira constatação do significado real que, na verdade, está além das palavras, para a pergunta: o que é a mente? Todo esse movimento interno de pensamento, de sentimento, de emoção, de sensação, aquilo que está presente, que nós chamamos de consciência, consciência pessoal, consciência humana, minha consciência, é a presença da mente. Mas repare, essa definição é uma definição verbal. Estamos lidando com palavras. Isso não resolve absolutamente nada. Se, por exemplo, eu trago para você a descrição de alguma coisa, essa descrição será agora uma imagem na sua cabeça. Mas você jamais terá certeza desta dada coisa, a não ser que você entre num contato direto com isso, você jamais terá uma visão real. A não ser que você entre num contato direto com a experiência, a descrição da experiência não é a coisa. Provar uma fruta é diferente de imaginar o sabor dela. Por exemplo, se eu lhe apresento aqui uma fruta, como uma maçã ou uma manga, você não sabe exatamente o sabor dessa maçã ou dessa manga, até que prove. Pode ser que ela esteja doce
ou azeda. Você pode imaginar isso, mas não irá conhecer isso, esclarecer isso para si mesmo. A beleza desses encontros aqui é que neles nós estamos descobrindo o valor da aproximação direta, sem teorias. Por muito tempo, você vem estudando, lendo livros, ouvindo palestras, se aproximando de palavras, se acercando de afirmações intelectuais. O resultado disso é um vasto conhecimento. Mas esse conhecimento é teórico. Portanto, aqui nós precisamos ter um contato direto com nós mesmos para a compreensão do que é a mente. Então, nada irá substituir a direta autoinvestigação. Sim, é da autoinvestigação que nós precisamos. E não de ler livros ou ouvir palestras. Precisamos investigar a natureza da mente, que é a natureza desta consciência pessoal. A pessoa que eu sou, a mente que eu tenho. O que é a mente? Quem é esse eu? Portanto, aqui a questão consiste em provar essa fruta e ver se ela é doce ou se ela é azeda. A compreensão de nós mesmos requer a observação do movimento, do pensamento, também do sentimento, da sensação, da percepção. Então, nós temos uma direta visão daquilo que a mente representa. Esse eu representa. A pessoa que eu sou significa. Assim, estamos diante de uma descoberta, de uma constatação, de uma verificação direta. O despertar da inteligência divina é o florescer do seu natural estado divino de ser, que é sabedoria. A sabedoria não é algo que se conquista, que se alcança, que se obtém. Quando, pelo intelecto, no intelecto, adquirimos alguma coisa. Aqui o intelecto não entra. Então, não são as palavras, esse ouvir palestras, esse estudar a teoria. O florescer dessa inteligência, desta sabedoria, é a compreensão do movimento da mente, do movimento do eu. Sem a base que é o autoconhecimento, jamais haverá sabedoria real na sua vida. Isso explica porque a vida do ser humano é essa tremenda desordem, confusão e sofrimento. Por que sofremos? Por que estamos confusos? Por que há toda essa desordem? Porque não temos a presença da sabedoria, da inteligência. Nós não nos conhecemos. Estamos vivendo na ignorância. Na ignorância está vivendo no modelo do pensamento, nesta mente egóica, nesta mente que nós dividimos em consciente e inconsciente. Eles nos dizem que o inconsciente é essa parte oculta, reservada, são as memórias que em algumas vezes aparecem e que nós vivemos ou estamos vivendo nesta parte mais presente
da mente, que é a parte desta mente consciente. Então, nós dividimos a mente em consciente e inconsciente, consciência e inconsciência. Mas qual é a totalidade da mente? Qual é a totalidade do eu? Qual é a totalidade desta pessoa? Isso requer a presença do autoconhecimento. Quando temos a presença do autoconhecimento, florescer dessa inteligência real, que é sabedoria, é o descarte deste eu, é o descarte desta pessoa, desta mente que nós conhecemos, para algo novo, para algo desconhecido, para algo além do tempo, para algo além do pensamento. Nós estamos vivendo no pensamento, vivendo no conhecido, porque estamos vivendo nesta mente, nesse modelo desta ego-identidade. Aqui estamos lhe dizendo que há algo presente na vida, além desta mente egóica. É esta mente livre, onde nela há um espaço, onde há uma clareza de visão fora daquilo que nós chamamos de mente egóica, ou mente consciente e inconsciente. Portanto, esse contato com o momento, esse contato com o outro, com a vida, com nós mesmos, é um contato além da mente, além do eu, além do ego. O nosso real encontro com a beleza, com o amor, com a liberdade, com a felicidade, é com o sabor daquilo que é eterno, daquilo que é indescritível, daquilo que aqui está presente se revelando quando a ignorância termina, quando a ilusão não está mais presente. A mente que nós conhecemos, ela está vivendo na ilusão de suas escolhas, dos seus desejos, dos seus medos, apreensões, cuidados, preocupações. A mente que nós conhecemos é possessiva, ciumenta, invejosa. Há uma inquietude interna dentro de cada um de nós, porque esses pensamentos, todo esse volume de pensamentos, é algo que nos sustenta como uma identidade presente aqui, que veio do passado, que está indo para o futuro. Essa entidade é uma ficção criada pelo próprio pensamento. Essa ficção é a imaginação desse mim, desta pessoa que eu sou, porque o pensamento diz que eu sou. Desde pequenos estamos vivendo nesta pessoa. Tudo que nós conhecemos sobre quem nós somos é a mente nesta condição de identidade pessoal, particular, envolvida com os seus dramas, com os seus problemas, com toda a confusão que ela representa. Será possível uma vida livre de tudo isso? Isso requer a presença desta visão nova, desta visão real, daquilo que realmente nós somos. Quando há essa compreensão daquilo que nós somos como pessoas, fica claro algo além da pessoa que nós somos. É a compreensão da mente, o fim da mente que nós conhecemos. Então, nós precisamos, sim, na vida, desta ciência da verdade da vida.
De outra forma, continuaremos os nossos dias nesta condição de ignorância, de ilusão sobre nós mesmos, de ilusão sobre o outro, de ilusão sobre a vida. Você nasceu para a liberdade, para a felicidade, para o amor. Você nasceu para a ciência de Deus. Isso revela a natureza do seu ser, aquilo que aqui está presente, que nunca nasceu. O despertar desse estado divino, desse estado real, é o que alguns chamam de iluminação espiritual. É a ciência da verdade sobre si mesmo. É a clareza daquilo que aqui a vida é, quando não há mais a ilusão, que é esse modelo de condicionamento no qual nós fomos programados para viver, nesta assim chamada mente que nós conhecemos. Portanto, esse nosso real encontro com o momento é o encontro com a vida, é o encontro com Deus. Quando esta mente já não está mais presente. Quando algo novo está aqui, se revelando, neste momento. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: como viver a experiência da felicidade? Ô Gilson, a felicidade é a natureza do ser. É a natureza deste ser. Veja, é a natureza do ser. É a natureza de ser. Nós estamos vivendo no pensamento. E no pensamento, ou nós estamos no passado, ou nós estamos no futuro. Nós estamos na ideia de deixar de ser, ou na ideia de vir a ser. No pensamento, na mente, nós não temos a clareza de ser, de simplesmente ser. Quando você pergunta sobre a felicidade, veja, a real felicidade não é aquilo que no pensamento, nessa ideia de vir a ser, nós iremos alcançar. Nem em deixando de ser, nem em se tornando. Não se trata de se tornar ou se livrar. Se livrar de alguma coisa que lhe causa infelicidade para ser feliz, encontrando assim a felicidade. Não se trata de alcançar alguma coisa que está nos faltando para sermos felizes e encontrarmos a felicidade. A realidade divina é a verdade de ser. Essa é a natureza do amor, é a natureza da paz, é a natureza do silêncio, é a verdade desta divina presença, que é essa real consciência de ser. Todo o nosso movimento que fazemos, porque nós aprendemos assim, estamos vivendo assim há milênios, é o movimento da mente que se move no tempo, se move para o futuro, para no futuro alcançar o que ainda não alcançou. Ou no futuro, lá no futuro, ficar livre daquilo que aqui está criando desconforto, problema, desordem e sofrimento. Assim, nós não compreendemos o que é felicidade. Nós confundimos felicidade com realizações externas. Confundimos felicidade com o conforto
que as realizações materiais podem nos proporcionar. A nossa confusão sobre a felicidade é que nós confundimos a felicidade com sensações, por exemplo, de prazer em conquistas de relações ou relacionamentos com pessoas. Então, para nós, a felicidade é encontrar o amor. Para nós, o amor é a sensação de conforto, de satisfação e prazer que eu encontro quando ela está presente ou ele está presente. Repare, isso é prazer, é conforto, é satisfação, é a presença de uma sensação agradável. Em geral, é isso que nós chamamos de amor. Mas isso passa, isso muda. Então, para a maioria das pessoas, esse encontro com o assim chamado amor é o encontro com a felicidade. A ideia dessa continuidade, desse amor, é ser feliz para sempre. O que é esse sempre? O que é esse ser feliz? E o que é esse amor? Nós estamos apenas no modelo de tradição, de pensamento, de imaginação, de ideias, de crenças sobre o amor, sobre a felicidade, sobre a paz e tudo mais. Nada sabemos da realidade daquilo que é ser. Ser é divina consciência, real presença, real amor, real felicidade. Portanto, tudo o que nós precisamos na vida é tomar ciência daquilo que aqui, repare, não é algo que irá chegar, mas é algo que aqui está presente. Deus é essa realidade suprema. O amor é essa verdade indescritível. A felicidade é aquilo que é indizível se revelando aqui, neste momento, quando não há mais esse movimento que é o movimento do pensador, do experimentador, desta pessoa que carrega modelos, ideias, conceitos e crenças, imaginações sobre o futuro para ela, para esse mim. A felicidade é aquilo que é você quando o sentido do eu não está. E, portanto, quando o modelo do pensamento não está, que é a presença desse tempo, do tempo para deixar de ser ou para vir a ser. Portanto, estamos diante de algo indescritível. Vivenciar essa realidade, assumir esta realidade, é assumir a beleza da vida, aqui e agora, acontecendo, sem o eu, sem esse mim, sem esta pessoa. Portanto, a felicidade não é para esse mim, para esse eu, para essa pessoa. Durante toda a nossa vida, a ideia de alguém presente na vida, que é a presença da pessoa, para encontrar a felicidade, isso é algo que sempre esteve presente nesta imaginação do pensamento. Ao descartarmos essa ilusão, nos deparamos com aquilo que aqui está presente, que não é a pessoa, não é esse eu, não é esse ego, não é mais alguém se movendo no tempo. Então, se revela aquilo que é atemporal, que é indescritível, que é inominável, que está além das palavras, que é a presença da felicidade. Se a felicidade está presente, o eu não está. Esse mim, esta pessoa não está. Se o amor está presente, não existe esse mim, esse alguém, esta pessoa.
Esta é a verdade daquilo que aqui se revela, quando não há mais a ilusão da mente como nós conhecemos. O que revela isso é a presença da meditação, que é o seu real e natural estado de ser, de simplesmente ser. Sem o eu, sem o ego. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre responde ao vivo as nossas perguntas, e segundo, e muito mais impactante, é que, pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de energia, um campo de presença, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do Mestre. E pegando essa carona com o Mestre, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, podemos ter um vislumbre real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.